Eu encontrei uma coisa. Na loja. Eu encontrei um lugar. Com o filme Backrooms, também conhecido como Além dos Bastidores da Realidade, surgiu uma história curiosa. Por um lado, muitos tiveram a mesma pergunta depois de assistir. O que é isso? Onde estamos? Que porcaria é essa? Não só espectadores casuais ficaram confusos, mas também fãs do gênero de terror. O filme lhes pareceu, apesar de visualmente bonito, um delírio psicodélico vazio. O que você acha? Será que ele não colocou alguma coisa na nossa bebida? Apesar das críticas, o filme virou um dos maiores sucessos do ano e a maior bilheteria da história do estúdio A24. Querem abrir um novo caminho e ver aonde ele vai levar? Além disso, para muitos espectadores, Bastidores foi o melhor terror dos últimos anos. Ou seja, há claramente algo mais por trás disso do que apenas um marketing bem-sucedido. Eu vou mostrar pra vocês. Vai ficar só mais interessante. Então, qual é o motivo? Por que alguns viram no filme uma verdadeira obra-prima, enquanto outros acharam um equívoco? Quando comecei a investigar essa questão, percebi bem rápido que o filme claramente não é tão simples quanto parece. Por trás dele, existe uma longa história, além de toda uma mitologia da internet criada pelo trabalho coletivo de um enorme número de pessoas que não tem nenhuma ligação entre si. E para entender qual é o sentido do que está acontecendo na tela e por que O Bastidor é um filme marcante para a indústria, é preciso pelo menos ter uma noção geral do lore desse universo e da história da criação do próprio fenômeno. Action. Hello? Depois disso, muitos detalhes que a princípio parecem estranhos e ilógicos passam a fazer sentido. E o filme, que para alguém talvez tenha parecido um conjunto caótico de estranhezas, de repente se torna totalmente compreensível e causa uma impressão completamente diferente. A história, talvez, deva começar com a personalidade de Ken Parsons. Foi ele quem dirigiu o filme Bastidores da Realidade. E dizer que ele é um novato no cinema de grande porte é dizer quase nada. Esse é o primeiro trabalho dele como diretor de um longa-metragem, e no momento das filmagens ele tinha apenas 20 anos. Para o cinéfilo médio, ele é um completo desconhecido. Para os fãs de Backrooms, ele é conhecido como Ken Pixels, youtuber que antes do filme já era figura-chave na mitologia de Backrooms. Ok, pessoal. Isso foi bom. Vou pegar um ângulo aberto e terminamos. Beleza. E aqui é importante destacar exatamente um deles. Mas quem são esses outros autores? E por que o estúdio confiou o projeto a um youtuber de 20 anos? Para entender isso, vamos ter que voltar ao ano de 2019. Provavelmente você já ouviu essa história. Ela aparece em praticamente todo vídeo sobre os bastidores. E para ser sincero, fico um pouco constrangido de contá-la pela 100ª vez. Mas também não dá para deixar de mencioná-la, porque em primeiro lugar, sem ela, a história simplesmente não ficaria completa. E, em segundo lugar, a história é realmente incrível. Só pense bem, você conhece muitos casos em que uma lenda popular da internet em escala mundial, que depois foi parar nas telas e arrecadou centenas de milhões de dólares, começou com uma única foto publicada em algum fórum de nicho. Pessoalmente, não lembro de nenhum exemplo assim. Em maio de 2019, no fórum Furchan, apareceu aquela famosa foto de um estranho cômodo amarelo. Não havia roteiro, nenhum universo bem elaborado, nem dezenas de níveis e monstros. Havia só uma imagem, que por algum motivo causava em muitos uma estranha ansiedade. Vamos retomar essa questão depois. Aguarde, pois há muitos detalhes interessantes. A única coisa, além da foto, era um texto curto dizendo que, se você acidentalmente sair da realidade, como se caísse por ela devido a algum erro, pode acabar em um lugar onde te esperam infinitos quartos amarelos, carpete úmido, o zumbido das lâmpadas fluorescentes e a sensação de que o mundo de repente quebrou. Foi nesse momento que o Backrooms surgiu, ainda não como um universo completo, mas como uma imagem marcante que logo chamou a atenção. O mais interessante é que no momento em que esse pequeno texto foi adicionado à foto, ela deixou de ser apenas uma fotografia
e se transformou no que chamamos de creepypasta. Se você não conhece a cultura da internet nem gosta do gênero, essa palavra provavelmente não significa nada para você. Creepypasta é basicamente uma história assustadora da internet. Um conto curto e assustador ou um texto que as pessoas copiam e compartilham entre si. Foi exatamente o que ocorreu com Backrooms. As pessoas começaram a discutir e desenvolver essa ideia. Do fórum 4chan, a ideia foi para o Reddit, depois para a Wiki e finalmente para os jogos. Surgiram níveis, entidades e regras. Ou seja, de uma única foto e um texto curto, acabou surgindo um universo inteiro. É aqui que surge Kane Parsons. Era uma postagem anônima. E ao lado havia apenas um parágrafo de texto, que basicamente definia todo o conceito. E o que é importante, ele não apenas acrescenta mais algumas ideias próprias ao lore já existente. Ele faz algo muito mais importante. Ele pega todo aquele material coletivo, anônimo e fragmentado da internet e decide empacotá-lo em um curta-metragem. Uma obra audiovisual completa com sua própria atmosfera, lógica e estilo autoral. Você está duvidando de mim? Mais tarde, ele desenvolve isso em uma série inteira, que conta com mais de 2 dezenas de vídeos e milhões de visualizações. O próprio Kane lembrou que viu Backrooms ainda quando estudava na escola. Na época, ele não achou necessário fazer uma série sobre isso, mas a própria ideia chamou sua atenção. E depois de algum tempo, ele decidiu verificar se conseguiria recriar esse espaço visualmente. Basicamente, é aí que começa o verdadeiro papel dele em toda a história do Backrooms. Por isso, o fato de a A24 ter convidado Kane Parsons como diretor, na verdade faz todo sentido. O que mais me chamou a atenção nessa história foi outro aspecto. Creepypastas, memes e histórias assustadoras online parecem ser um fenômeno relativamente novo. Mas, na verdade, no caso dos Backrooms, isso é uma ilusão. Aqui está, por exemplo, um trecho da trama de uma dessas histórias parecidas. Eu vou narrar para vocês e tentem adivinhar de onde é. Um homem tinha 2 objetos mágicos dotados de um grande poder. Certa vez, brincando com eles, ele acidentalmente os deixou cair em uma fenda no chão e eles acabaram caindo no mundo subterrâneo. Seu companheiro desceu para recuperar o que foi perdido. Antes de descer, ele recebeu instruções detalhadas de sobrevivência. Não vestir roupas limpas, não usar incenso, não levar cajado e não calçar sapatos. Não faça barulho, não chame atenção, haja como um dos habitantes e, principalmente, não se deixe levar pelos sentimentos. Se você vir pessoas queridas, não corra até elas. Se encontrar inimigos, não ajuste contas, mas o ser humano quebrou todas as regras quase imediatamente após a descida e por isso nunca mais voltou. E aí, o que você acha? De onde isso vem? Quem são os personagens principais? Se entendeu de primeira, tiro o chapéu para você. Você realmente entende de cultura. Porque agora eu resumi de forma bem grosseira um trecho do mito sumério sobre Gilgamesh e o mundo subterrâneo, que tem mais de 4.000 anos. Aliás, ele originalmente não fazia parte da trama principal do épico de Gilgamesh. Na verdade, é uma espécie de spin-off. E se você pensar bem, é uma ideia muito parecida com a dos Backrooms. A transição para outra camada da realidade, um espaço estranho com suas próprias leis e regras, e o risco de nunca mais voltar. Então, como você pode ver, os sumérios já tinham seu próprio Backrooms há 4.000 anos. Há outro ponto interessante. Basicamente, estamos lidando com um fenômeno bastante antigo. Afinal, mitos, lendas e contos não surgiram ontem e com certeza não apareceram junto com a internet. No começo, eram mitos que já não podiam ser atribuídos a um único autor. Por exemplo, histórias sobre o labirinto do Minotauro, sobre Orfeu, que desce para outro mundo, ou sobre pessoas que acabam em um lugar de onde não conseguem sair. Depois vieram as lendas medievais, superstições, histórias sobre espíritos da floresta e fantasmas. Mais tarde, as lendas urbanas, que também eram passadas de boca em boca, mudavam constantemente e ganhavam vida própria.
A internet simplesmente deu a esse antigo mecanismo uma nova forma e um novo meio de propagação. Por isso, os bastidores pode ser chamado de uma reencarnação moderna dos mitos, um folclore digital, uma criação coletiva e anônima que não pertence a um único autor. Tudo bem, você vai dizer, tudo isso é interessante, claro, mas o que tudo isso tem a ver com o cinema contemporâneo? E por que os bastidores da realidade, apesar de todo o seu caráter subjetivo, de repente se tornou um evento tão importante? E por que a conversa sobre ele vai muito além da discussão comum de mais um filme de terror? A questão está no contexto. O filme Bastidores da Realidade foi lançado praticamente ao mesmo tempo que outro grande lançamento. Mas Mandaloriano e Grogu, mais um capítulo de uma das franquias mais populares do mundo, Star Wars. Por trás dela está a Disney, o estúdio que hoje é a força dominante em Hollywood e o recordista absoluto em arrecadação total na história da indústria cinematográfica. E se olharmos para os resultados desses dois filmes, o quadro fica bastante curioso. Mandaloriano e Grogu, representando uma das franquias mais reconhecidas e lucrativas da Disney, arrecadou cerca de 297 milhões de dólares em todo o mundo, enquanto Bastidores da Realidade arrecadou cerca de 220 milhões. Sim, há uma pequena diferença a favor de Star Wars, mas tem um detalhe. O orçamento de produção. O orçamento de Mandaloriano foi de aproximadamente 165 milhões de dólares, enquanto o de Bastidores foi de apenas 10 milhões. 10. E o que isso significa? Que um cara de 20 anos do YouTube superou um gigante estúdio de cinema no próprio campo deles. É exatamente por isso que esse caso com Backrooms pode ser considerado emblemático, pois ele expõe claramente um dos maiores problemas da indústria cinematográfica atual. Os estúdios de Hollywood já se acostumaram a agir de acordo com fórmulas testadas e estão cada vez menos entendendo o que realmente interessa ao público. Se usarmos a terminologia do Backrooms, eles escolhem os mesmos caminhos há anos, vagando pelos mesmos backrooms. Они годами выбирают одни и те же маршруты, блуждают по одним и тем же. Sabem que os bastidores são um enorme projeto de orçamento. Cada um tem seus próprios ciclos e hábitos, que nos fazem andar em círculos, recorrendo às mesmas soluções repetidas vezes. Soluções que antes sempre levavam ao sucesso e protegiam de críticas desnecessárias, mesmo antes do filme ser lançado. Você aprendeu a afastar as pessoas antes que elas possam te machucar. E agora, já adulta, você ainda está parada no mesmo lugar. Eles continuam investindo centenas de milhões de dólares em marcas conhecidas, remakes e sequências das quais o público já está bastante cansado. E em grande parte, as pessoas vão a esses filmes não por grande interesse, mas porque não há muita opção de escolha. Aliás, tem mais um detalhe importante. Mandaloriano e Grogu têm classificação indicativa PG-13, ou seja, alcançam o público mais amplo possível. Bastidores da Realidade tem classificação indicativa R, o que grandes estúdios geralmente evitam. Evitar porque as restrições de idade automaticamente reduzem o público potencial e, na opinião deles, diminuem a bilheteria. Mas na busca por segurança, surge outro problema. Quando um filme tenta agradar a todos ao mesmo tempo, ele muito frequentemente deixa de ser realmente interessante para pelo menos alguém. Afinal, o resultado muitas vezes é um produto arrumado, caro, mas completamente inofensivo. Como eu já disse, tudo isso começou com uma única foto em um fórum da internet. E sobre essa foto também há muitas observações curiosas. Por exemplo, muitos ainda não sabem que isso não é um desenho nem uma arte digital, mas sim uma fotografia real de um lugar de verdade. A foto original do Backrooms foi tirada durante a reforma do segundo andar de um prédio em Oshkosh, Wisconsin, e por fora esse lugar é assim. É irônico que o espaço que a maioria das pessoas percebe como um porão bem fundo, na verdade fica no segundo andar. Aliás, outro detalhe interessante. Antigamente aqui funcionava uma loja de móveis. No filme, tudo também começa em uma loja de móveis. Agora está claro de onde isso veio. Outra questão interessante. Por que essa foto teve tanta repercussão? O que exatamente havia nessa foto que era tão inquietante e atraente ao mesmo tempo? Para entender isso,
precisamos falar um pouco sobre a psicologia dos chamados espaços liminares. Acho que em praticamente todo vídeo ou artigo sobre espaços liminares repetem o mesmo mantra: espaços liminares assustam. Corredores vazios de ambientes sem pessoas, locais que normalmente estão cheios de gente, supostamente causam ansiedade por causa do seu vazio antinatural. Mas vamos ser sinceros, não é bem assim. Esses espaços não assustam todo mundo. Se espaços vazios realmente assustassem tanto, os estacionamentos de vários andares já teriam se tornado um lugar de trauma psicológico em massa. No entanto, as pessoas continuam a usá-los tranquilamente e não enxugam o suor da testa nervosamente depois de cada visita a esses lugares. Se você for justamente aquela pessoa que ainda é perseguida por pesadelos depois de visitar um estacionamento, não deixe de contar isso nos comentários. Será interessante discutir isso. Vou além. Muitas pessoas gostam desses lugares e sentem uma sensação de calma e tranquilidade. Se quiserem provas, aqui estão os resultados de uma pesquisa que fiz no meu canal. Sim, e como vocês explicam a existência desses vídeos no YouTube no gênero ASMR? Por exemplo, deste aqui. Ou deste. Ou até mesmo deste. E vale lembrar, isso é ASMR, algo que as pessoas ouvem para aliviar a ansiedade e dormir. Então, a própria ideia de que espaços liminares automaticamente causam terror é claramente exagerada. Mas o próprio efeito realmente existe e é sobre ele que vale a pena falar com mais detalhes. A explicação mais popular está relacionada ao efeito do Vale da Estranheza. Vale lembrar que o efeito do Vale da Estranheza é aquela sensação de desconforto que sentimos quando vemos algo quase humano, mas não completamente. Por exemplo, um robô, uma boneca ou um personagem digital que parece muito realista, mas alguns pequenos detalhes denunciam que não é algo vivo. Falei sobre isso com mais detalhes no vídeo, sobre os androides do universo Alien. Vou deixar o link na descrição. Então Backrooms funciona de maneira muito parecida. Os ambientes parecem familiares e até banais, mas sempre há algo de errado neles. Geometria estranha, uma porta fora do lugar, proporções ilógicas de salas ou corredores. Se assistir ao filme com atenção, verá muitos desses detalhes. Embora, pessoalmente, eu ache que não se trata apenas do efeito do Vale da Estranheza. Essa já é uma interpretação minha. Acredito que esses espaços assustam principalmente pela falta de lógica. Ambientes são normalmente criados para um propósito específico. Nós quase que intuitivamente entendemos para que servem corredores, janelas, portas e quartos. Mas nas backrooms, essa lógica parece quebrada. Sempre estamos acostumados a buscar conexão e lógica em tudo, e o cérebro simplesmente fica desconfortável com a ausência delas. Vemos um interior que parece familiar, mas não conseguimos entender para que ele realmente existe. O espaço está desprovido de função e sentido. E é isso que causa inquietação. Por isso, Backrooms é um verdadeiro pesadelo para um arquiteto. Por aqui. Não, eu não vou mais por ali. Aqui! Aqui! Ah. O quê? Mas quem constrói assim? Quem constrói assim? Quem constrói assim, hein? A isso se soma mais um medo, talvez o mais antigo e o mais compreensível. O medo do desconhecido. Nós não sabemos o que há depois da próxima curva, não sabemos para onde leva a próxima porta, não entendemos se esse corredor termina em algum lugar. Nosso cérebro faz previsões constantes sobre o futuro. Nos backrooms, essa capacidade falha. Aqui é impossível prever qualquer coisa, pois o espaço se recusa a obedecer às regras habituais. É por isso que cada nova curva começa a ser percebida como uma ameaça em potencial. Se você assistir a Os Bastidores da Realidade como a um filme de terror comum, é fácil tomá-lo por um psicodélico bonito, porém sem sentido. Mas se soubermos de onde ele surgiu, quais são as leis que regem o seu mundo e por que essa imagem ficou tão profundamente enraizada na cultura,
De repente, nos deparamos com um dos filmes de terror mais curiosos dos últimos anos. Neste vídeo, analisamos só o início e a história de fundo, sem chegar à trama ou aos personagens. E lá também há muitas perguntas. Por exemplo, o que exatamente é os bastidores? O que é a entidade e quem habita os bastidores? Por que às vezes mostram a marca da mão da Dra. Mary Klein no concreto? Por que o filme começa com cenas mostrando trabalhadores demolindo uma casa? Como o estado psicológico dos personagens influencia os acontecimentos? E está realmente relacionada? E, finalmente, a pergunta principal: a Dra. Mary saiu dos bastidores? Vou tentar responder a todas essas perguntas no próximo vídeo sobre esse filme, que será lançado literalmente alguns dias depois deste. Acho que você sabe o que fazer se não quiser perder. Embora muito provavelmente quando você estiver assistindo isso, o vídeo já tenha sido lançado e o link já esteja na descrição.